Até onde vai a vaidade do ser humano? O que você faria para ter o seu corpo bonito? Muitos utilizam a academia e através da academia muitas pessoas gostam de ficar saradões e para isso não medem as consequências. Muitos sabem da ilegalidade e da falta de responsabilidade que é o uso do anabolizante. Porém, pessoas que têm a vaidade acima do limite, mesmo sabendo o mal que esse produto pode trazer para o seu corpo, mesmo assim ainda continuam utilizando. É o caso deste que acaba de chegar aqui no Hospital Municipal, que infelizmente, por vaidade, nunca pode se dizer que é por falta de conhecimento, né? Fez o uso do anabolizante. Os resultados são aí, né, os mais desfavoráveis que possa se dizer que o corpo leva o adjetivo de corpo sarado. Será que a pessoa que usa anabolizante tem realmente o corpo sarado? Essa busca de a pessoa conseguir um corpo mais sarado, né, mais turbinar o corpo em menor espaço de tempo, pode trazer consequências danosas para o decorrer da vida desse atleta, da pessoa. Quais são as principais reações adversas que a pessoa pode ter? Geralmente, quando a gente faz o uso do testosterona, tá certo? A terapia de reposição hormonal, a gente tem que imaginar o seguinte: como a menopausa vem para a mulher, no homem vem a andropausa, tá certo? Por volta de 36 anos, 40 anos, por volta de 40 anos, a gente diminui 1% a cada ano o nível de testosterona no organismo da pessoa. Então, desta forma, o que acontece? Os atletas de alto desempenho, como os atletas de MMA, os atletas que luta, eles, com a queda no nível de testosterona no organismo dessa pessoa, ela diminui a taxa de virilidade, tá certo? De pegada dela, tá certo? No momento da luta ali, a força física dela, tá certo? E a fadiga, tá certo? Dá mais fadiga. Então, assim, num esporte de alto desempenho, isso aí já gera uma desvantagem para essa pessoa. Relacionando a isso, o que acontece? Hoje em dia, jovens de diversas faixas etárias, o que eles estão fazendo? Eles estão turbinando o corpo, né, por volta de 18, 20, 21 anos, mais jovem ainda, tá certo? Então, assim, não esperando nem aquela taxa de testosterona que por volta de 40 anos, que tem o decréscimo 1% a cada ano, né, eles já começam a repor o hormônio, a testosterona, por 18, 19, 20 anos, que isso aí gera consequências danosas para o resto da vida. Nós tivemos aqui um caso recente no Brasil, do cantor baiano Netinho, né, que fez uso de anabolizante, ficou longos meses entre a vida e a morte no hospital, e um atleta hoje que fazia uso ou faz uso ainda relacionado ao TRT, que é a terapia de reposição de testosterona, é o Vitor Belfort. Mas além disso temos outros casos, Rebeca Guzmão também, nadadora, e por aí vai. Por ser um atleta que muitas crianças, muitos jovens se espelham naquele atleta, né, para ser aí futuramente, quem sabe, um campeão como ambos. Ele deveria dar um exemplo, deveria, doutor? Deveria sim, tá certo. Tem os casos que é aconselhável a reposição de testosterona, no caso de um hipogonadismo, né, uma doença, tá certo? Só que é o seguinte, isso aí vai gerar um crescimento musculoesquelético, tá certo, nessa pessoa, tá? Mas qual que é a consequência? A principal consequência, no caso do Vitor Belfort, né, que você relatou aí, você aumenta em até 20 vezes o risco de você ter um câncer de próstata. Tá certo? Então, assim, consequências danosas pro resto da vida. No caso desses lutadores, eles passam por uma prescrição médica, tá certo? E passam por uma avaliação da comissão atlética, tá certo? Norte-americana. No caso, a WADA, tá certo? Com essa avaliação, eles têm um nível de hormônio de testosterona que gira em torno de 1/4, tá certo? A produção endógena, né, o que é fabricado no corpo da pessoa, e a produção, o exógeno, que vem de fora, que é aplicado, injetado nessa pessoa. Até 1/6 é tolerável, tá certo? Esses atletas que você citaram, hein? O Chael Sonnen, o Vitor Belfort, o Randy Couture, tá certo?
são todos atletas que têm um nível de testosterona, TRT, acima de 1,16. O Alistair Overeem, né, acima de 1,16 já é considerado doping pela WADA, tá certo? Aumentando também, né, igual eu te falei, o risco de um CA de próstata. E aqueles que fazem uso do anabolizante, às vezes também fazem uso da bebida alcoólica, corre um risco maior? Corre sim, certo? Corre sim, porque a bebida alcoólica, como a gente sabe, ela tem uma atuação nos rins de um hormônio que chama aldosterona, tá certo? Se aumenta a taxa de depuração, tá certo? De eliminação de urina e a excreta desses hormônios, tá certo? Você vai trabalhar igual do jeito que como é relatado, né? Turbinado. Você turbinou a pessoa. Essa pessoa vai estar funcionando sobre alta velocidade, o organismo dele turbinado, funcionando sobre alta velocidade em pouco espaço de tempo. Então, isso aí, assim, ele está forçando o organismo, ele vai estar forçando o rim, forçando o fígado. Na hora que ele precisar do rim, do fígado, né, fazendo uso desse medicamento, sem uma prescrição médica correta, sem o exame correto, vai ter consequências danosas para o resto da vida.